Amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, tenham um sábado extraordinário e não esquecendo que logo mais à meia-noite nós começamos o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias em que ficaremos completamente fora deste mundo, o mundo da notícia, o mundo do esporte, o mundo do entretenimento, o mundo que nós vivemos de guerra, um mundo de ódio, um mundo de maldade, um mundo de injustiça, um mundo de coisas só cruéis. O reino deste mundo, né? O reino desse mundo é assim. É o que você vê nos jornais, que a gente vê por aí e tal. Então, veja só, nós queríamos falar sobre esse testemunho magnífico desta senhora que teve um problema no pé e teve que ficar paralisada, quer dizer, parada, ela teve que fazer um jejum, não um jejum de Daniel, mas um jejum de trabalho, um jejum de tarefas, um jejum de entretenimentos, um jejum de tudo. E ela, então, assistia às novelas bíblicas e veja o que aconteceu, como Deus trabalha, né? Não é que Deus tenha feito ela se acidentar no pé, mas permitiu que acontecesse o que aconteceu com ela, para que então ela pudesse ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para que ela pudesse ver o que Deus fez, faz e fará na vida de todos os que nele creem, independentemente da religião, independentemente da religiosidade, da filosofia, independentemente da condição social, independentemente de qualquer coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou de igreja nenhuma, eu não sei se Deus me ouve. Ele ouve todos os que o invocam em espírito, e é verdade, todos os que o invocam com sinceridade de coração. Quando a pessoa invoca a Deus de coração ou com um coração sincero, ei-lo lá para atender o clamor daquela criatura, porque Deus é amor, Deus é amor, é justiça, Deus é um Deus de bondade, de misericórdia, de compaixão. Ele é óbvio que ele não aceita as injustiças, ele não aceita o que é errado, mas ele atende todos os que estão vivendo no erro, todos. Às vezes, a pessoa pensa que por estar dentro de uma igreja, ela pensa que ela está bem com Deus. E não é assim. Deus até permite que venham problemas para ela, para ver que ela precisa atentar para Ele, atentar para a sua voz. E vale a pena a gente refletir no caso da visita que Jesus fez na casa de Marta e Maria e Lázaro. Jesus foi à casa deles, junto com seus discípulos, a casa ficou cheia, e Marta, preocupada, atenta para com as suas obrigações caseiras, ela ficou cuidando, ela ficou procurando dar o que eles precisavam, seja água, seja o café, entre aspas, não havia café, mas havia chá, enfim. Marta ficava
atenta à condução da sua casa, à administração da sua casa. Talvez porque ela fosse a mais velha, então ela devesse estar com a obrigação de cuidar dos convidados. Mas Maria não. Maria ficava sentada aos pés de Jesus. É isso, minha amiga, meu amigo. Maria ficava sentada aos pés de Jesus. Fazendo o quê? Para ouvir a sua voz, a sua palavra. Quer dizer, enquanto Marta cuidava dos seus afazeres, que não tinha nada de errado, Maria cuidava de sua alma. E ela errou quando foi reclamar com Jesus. Poxa, Senhor, o Senhor não está vendo? Olha aí, eu estou a servir, eu estou trabalhando e tal, e Maria está aí parada. E Jesus disse, Marta, Marta, com tanto amor, com tanto carinho, ele disse, Marta, Marta, você anda preocupada e te inquietas com muitas coisas, mas pouca é necessária. E Maria escolheu a parte melhor. E o que ela escolheu não lhe será tirado. Quer dizer, Maria priorizou ouvir a voz de Deus. Maria priorizou atentar para a inteligência, para a fé inteligente. Enquanto Marta atentou para atender os caprichos do coração, o coração, dos olhos. Poxa, tem muita gente aqui, eu tenho que atender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se não vão falar isso, vão falar aquilo. Poxa, a Marta não cuidou da gente, a Marta não foi uma boa anfitriã. Marta estava preocupada com os outros. Marta estava preocupada com os convidados. Marta não estava preocupada com Jesus. Ela estava preocupada com os convidados. Maria pensou, raciocinou. Poxa, o Senhor Deus, o Filho do Altíssimo Deus, está aqui. E ela sentou-se junto aos pés de Jesus. Essa parte é que nós tratamos do jejum de Daniel. O jejum de Daniel é para as pessoas que têm sede de Jesus, querem conhecer Jesus. O jejum de Daniel não é só para que as pessoas recebam o Espírito Santo, não, porque muitos já fizeram o jejum de Daniel no passado e não receberam o Espírito Santo. E por que não receberam? Porque queriam receber o Espírito Santo, não estavam preocupadas com a parte melhor, que é conhecer o batizador com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Então, o jejum de Daniel é para isso. É para você refletir, tirar momentos para reflexão. Não momentos, mas 21 dias que você vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, cumprir com as suas obrigações, mas o seu pensamento ligado nas coisas de Deus, ligado nas palavras de Jesus. É isso que é importante, minha amiga e meu caro amigo. É isso que se tem que dar atenção. Muita gente dentro das igrejas, mas poucas pessoas realmente estão junto de Jesus, ou têm Jesus, ou têm o Espírito Santo, porque poucas são as pessoas que estão interessadas em conhecer Jesus. Muitas estão interessadas em fazer a obra de Deus, ajudar os outros. Está certo, é bacana, muito bacana, é louvável esse desejo. Muitas estão interessadas em visitar os órfãos, as viúvas, os velhinhos, em cuidar das outras pessoas, como os anjos da meia-noite, ajudar
moradores de rua, visitar os presídios, etc, etc. Mas esse jejum de Daniel é para aquelas pessoas que dizem assim, poxa, eu tenho ouvido falar de Jesus, eu conheço a história de Jesus, eu conheço a Bíblia. Os religiosos são assim, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o autor da palavra de Deus. E isso faz a grande, brutal diferença. Porque só quem conhece Jesus recebe o Espírito dele. Lembra que Jesus falou assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede. Então, quando a pessoa faz o jejum de Daniel, com a sede de conhecer o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus, em conhecer o Deus da Bíblia. Eu quero conhecer Jesus. Eu tenho ouvido falar dele, mas eu não o conheço. Só quando a pessoa deseja, quer, tem sede, tem fome de conhecer Jesus, é que ela realmente vai ser batizada com o Espírito Santo, porque são essas pessoas que Deus procura para ser os adoradores. Porque muitos são os que cantam louvores e até dançam em espírito, digamos assim, e sentem uma grande emoção, mas poucos conhecem Jesus. Amiga e meu amigo, o que eu estou a falar para vocês é uma experiência pessoal. Eu tive essa experiência. Quando era jovem, até dos 17 para os 19 anos, eu ouvia falar de Jesus, eu admirava, eu gostava, eu não perdia uma reunião na igreja, todas as quartas, domingos e às vezes até às sextas-feiras, eu ia na igreja porque eu queria ouvir a palavra de Deus. Mas o meu coração estava dividido. Quando eu chegava na igreja, meu coração se entusiasmava com a palavra, com o ouvir da palavra de Deus. Então, ele logo se entregava. Imediatamente, naquele afã, ele se entregava para receber a salvação. Mas quando eu saía da igreja, o que acontecia? O meu coração queria outra coisa. Então eu atendia aos caprichos do meu coração quando eu estava na igreja e quando eu estava fora da igreja. Então, na igreja, eu atendia os caprichos de acordo com a palavra de Deus. Fora da igreja, eu atendia os caprichos do meu coração do que o mundo me oferecia. Então, eu ficava meio lá, meio cá. Sabe como é que é? Meio barro, meio tijolo. Eu era assim. Eu não tinha me convertido. Eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Muitas vezes. Mas não conhecia Jesus. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. Porque eu achava que não tinha tanto pecado assim. Eu era um jovem, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, ia para casa, a minha vida bem pacata, sempre fui assim, pacato. Mas eu não achava que tinha tanto pecado assim. Então, quando eu ia na igreja, os meus pecados são perdoados. Quando eu ficava assim, meio com a consciência boa, limpa, mas não estava. Eu tinha ainda dentro de mim, eu carregava dentro de mim um medo de morrer e ir para o inferno. Até que, um belo dia, manifestando essa sede, esse desejo de ser salvo, o Espírito Santo me convenceu,
Eu não era convertido, mas ele me convenceu dos meus pecados. Quando eu vi os meus pecados, eu fiquei desesperado. Eu vi como se o chão tivesse aberto sobre os meus pés. Eu me vi desesperado, eu me vi descendo no inferno. Quando eu me vi naquela situação, eu perguntei, quem pode me salvar? E o Espírito Santo apontou para o Filho dele, Jesus. E eu fui para Jesus. Tudo uma questão de momentos. E o meu Senhor me aceitou, me perdoou, me lavou, fiquei limpo, lavado. Eu entreguei o meu coração para Ele. Eu entreguei os meus sonhos para Ele. Eu entreguei minhas paixões para Ele. Eu entreguei os meus projetos pessoais para Ele. Eu entreguei meu futuro para Ele. Eu entreguei a minha alma para Ele. Eu entreguei o meu coração para Ele. Aí sim, Ele me batizou com o Espírito Santo. Aí sim, eu pude conhecê-lo como Ele é. E desde então, eu não quero fazer outra coisa senão levar isso que Ele me deu para outras pessoas. Aí, 13 anos, 11 ou 12 anos depois, nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, amiga e meu caro amigo, se você não tiver desejo, sede de conhecer Jesus como Maria, que ficou sentada aos seus pés, que foi a parte que Maria escolheu, e Jesus disse, esta parte ninguém vai tirar dela. Se você não quiser conhecer Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, e isso se chama sede. Alguém perguntou aí no Instagram, bicho, mas o que é ter sede? Quando você tem sede, você quer beber água, você quer beber algum líquido, não é? Você tem desejo de satisfazer aquela sede, aquela vontade, que é a alma que está a gritar, olha, eu quero beber, eu preciso de água. Assim também é com respeito à salvação, ao querer, desejar conhecer Jesus. Você tem que querer conhecê-lo. Você não faz o jejum, nem deve fazer o jejum de Daniel só para receber o Espírito Santo. Só para receber, bicho? Porque muitas pessoas querem receber o Espírito Santo de qualquer maneira. Então vão fazer o jejum para receber o Espírito Santo. Mas, no fundo, quando nós fazemos o jejum de Daniel, nós temos que levar em consideração que nós queremos conhecer Jesus. Estamos com sede, queremos ter uma experiência com Ele. Se você já fez, recebeu o Espírito Santo, aleluia, graças a Deus. Mas você quer renovar a sua fé, renovar os seus votos com Deus, você quer renovar-se, porque você está buscando, é uma vida, a vida da fé é uma vida constante. Não se vive a vida pela fé no momento em que se recebe uma bênção aqui, ali, ou lá. Que foi o que aconteceu com Moisés. Moisés disse, Senhor, o que adianta a gente entrar na terra prometida sem a tua presença? Não quero a bênção. Não, eu quero a bênção das bênçãos. Eu quero a tua presença. Moisés priorizou a presença de Deus. E Deus o satisfez. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha uma sede natural, um desejo sincero, puro. Eu quero conhecer o Senhor Jesus, porque só Ele pode batizar com o Espírito Santo. Você não recebe o batismo com o Espírito Santo sem conhecer Jesus. Primeiro você conhece Jesus e Ele, então, faz mergulhar você no Espírito Santo. Assim como o pastor já batizou você nas águas, pois é, Jesus é o pastor do batismo com o Espírito Santo. Então, o jejum de Daniel é para isso. É para acirrar a sede, o desejo de conhecê-lo, virar as costas para as coisas do mundo,
virar as costas para os desejos da carne, virar as costas para a religiosidade e mergulhar de cabeça nos pensamentos de Deus. Esse é o jejum de Daniel, que começa logo mais, à meia-noite, em todo o mundo. Quem quiser, quem tiver sede de conhecer o Filho de Deus, seja bem-vindo. Nós vamos entrar nessa fé, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Você viu o testemunho dessa senhora? Maravilhoso. Deus a fez, ou melhor, permitiu que ela se acidentasse para ficar parada, para poder ver, assistir a história dele nas novelas bíblicas, e ela, olha só que maravilha, o que aconteceu com ela, tá bom? Que aconteça o batismo com o Espírito Santo na sua vida, amanhã mesmo, ao começar o jejum de Daniel, tá bom? Até amanhã, Deus abençoe, fica com Deus. Amém.